Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem o beber, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Aqui nesse texto, ele é riquíssimo. A gente tirou praticamente 9 lições desta oração. Lembrando que esta foi praticamente a última oração coletiva de Jesus. Esta oração encerrava ali o período de petições, de afirmações. Foi um período de oração num lugar emblemático para Jesus, porque foi lá que ele iniciou o ministério dele de oração, foi lá que ele passou boa parte orando, foi neste monte que Jesus teve talvez a oração mais fervorosa do seu ministério, em que suas gotas de suor se tornaram em gotas de sangue, tamanho, isso demonstra o que? A aflição da alma de Jesus. Aqui nesse texto a gente conseguiu extrair vários ensinamentos. Quais a gente extraiu? A gente precisa ir adiante para orar. Ou seja, a oração é um passo além na busca por Deus. Não dá para viver um evangelho raso. Não dá para viver um ministério de oração da oração das 6 horas. O que é a oração das 6 horas? 6 horas por mim, né? 6 oram por mim, 6 oram por mim. Chega uma hora que nós temos que orar, que nós temos que buscar. E Jesus, ele mostra que chegando no monte, ele foi um pouco mais adiante, né? E eu creio que esse texto foi escrito para a gente saber que 5 horas da manhã estando aqui é para a gente um pouco mais adiante, é para a gente ter um relacionamento mais profundo com Deus, uma intimidade maior com Deus. Depois nós relatamos aqui que Jesus também ficou triste, angustiado, ou seja, isso é uma característica que nós vamos enfrentar, isso é uma coisa que nós vamos passar, nós vamos em algum dia ficar triste. Eu lembro que há 13 anos atrás eu estava muito triste, mas muito angustiado. Por causa do quê? Por causa da perda de um filho. Mas há 12 anos atrás a minha boca se encheu de riso e dizia entre todas as nações: grandes coisas fez o Senhor a este, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. E foi o nascimento da Ana Letícia. Então, de um ano para o outro, eu saí da tristeza profunda para a alegria extrema, né? E nós vamos vivenciar isso na nossa vida pessoal e ministerial. Depois nós vimos aqui Jesus convidar seus amigos para orar, né? Ele chamou 3 amigos, eram 11, né? Porque Judas já tinha saído, já não estava mais presente, já não estava mais participando da oração, já não estava mais participando da comunhão. Na ceia ele já abandonou, né? A gente já começa a perceber que algumas pessoas já abandonam a parte principal, que era a ceia. A ceia do Senhor é a parte principal do culto, porque é o momento que a gente se aproxima mais do sacrifício de Jesus. E ali Judas já tinha saído. Jesus olhou para ele, e não com o homem Judas, mas pelo Satanás que já estava dentro dele, e disse: vai fazer o que você tem que fazer. Ou seja, Jesus dá ordem para Satanás: vai lá, faz o que você tem que fazer. E ele mal sabia que nessa saída dele seria a nossa vitória do Novo Testamento, a nova aliança com Cristo. Então, quando nós
estamos orando entre amigos, nós estamos bem. Jesus olha também, e a primeira oração dele, ele entra na oração da possibilidade. Se possível for, passe de mim este cálice. Nós vamos passar situações na vida que nós vamos orar assim: Deus, está muito difícil. Se possível for, eu não queria passar por isso. Mas o final do texto diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Jesus volta, vê eles dormindo e chama Pedro. Tinham 3 dormindo. E por que chama Pedro? Porque era o líder dele, era a pessoa que ia conduzir a igreja dele. Deus começa a chamar a atenção do líder primeiro, depois ele chama a atenção do povo. Então, é nós que somos líderes da igreja, somos os primeiros a Deus falar e chamar: você tem que orar, você tem que buscar, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que orar mais. Então começa pela liderança, e isso vai sendo derramado, esse desejo de Deus, para todo o corpo de Cristo. Depois ele vai orar pela segunda vez, e orando de novo, ele volta, depois vê eles dormindo porque os olhos estavam pesados, ou seja, eles estavam ali, muitas vezes não estavam entendendo aquele propósito. Nós temos que entender por que nós estamos aqui, qual o motivo que nos traz aqui nesta manhã. Depois Jesus, ele vai orar a terceira vez e orou as mesmas palavras. Nós temos que insistir na oração, nós não podemos desfalecer. Se tem coisa que a gente vai ter que orar 1 mês, 1 ano, a Ana começou a orar agora e já veio 2 respostas para ela. Glória a Deus, para mim já veio algumas, mas se não vier, tem coisas que vai demorar, e a gente não pode: não vou mais porque Deus não está respondendo. Não, Deus está trabalhando primeiro em nós, depois na situação também. Deus, ele trabalha não só em você, mas na situação que a gente está vivendo, e nós devemos insistir na oração. E encerra esse texto, Jesus chegando, dizendo: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. O final desse texto denota uma coisa: a preparação. Jesus está preparado para passar aquele momento. Jesus orou a primeira vez, Jesus orou a segunda vez, Jesus orou a terceira vez, e agora ele mesmo fala: chegou a hora. Não tem para onde ir, não tem o que fazer, chegou a hora. Ele estava preparado. A oração prepara a gente para as batalhas da vida. A oração nos capacita para enfrentar as dificuldades. Nós vamos ter uma quinta-feira e nós não sabemos o que nos espera daqui a pouco. E quando nós oramos aqui, nós estamos sendo preparados para as adversidades da vida, para as situações. Ele fala para os discípulos: vocês dormem agora, repousa. Quer dizer, não chegou a hora de vocês, mas a minha hora. Quando ele sai da terceira oração, Jesus já sai, já não mais orando, pedindo, se lamentando, não mais triste, não mais angustiado. Ele sai agora determinado. Que nessa manhã nós saímos daqui determinados, fortalecidos para aquilo que Deus vai colocar nas nossas frentes. Deus vai colocar coisas grandiosas, Deus vai colocar coisas maravilhosas, mas também terá adversidades, e nós precisamos estar preparados, fortalecidos. Ele diz: dormi agora e repousais, eis que é chegada a hora. Quando você sai de um período de oração, você tem que saber por que você está saindo daquele período de oração. Você tem que saber que vai ter adversidade, você tem que saber que vai ter luta, que vai ter vitória. Você tem que estar preparado para isso, até para a vitória. Muitas pessoas caíram, não foi quando estava na luta, porque na luta a gente busca, na luta a gente lê, na luta a gente ora, na luta a gente vigia, na luta a gente não dorme direito, mas quando a gente recebe a vitória, parece que a gente dá uma relaxada, e às vezes é esse momento que o inimigo tenta nos capturar. É nesse momento, quando o rei Ezequias vence Senaqueribe, a Bíblia diz que o coração dele se exaltou. Não se exaltou quando Senaqueribe estava ameaçando ele, não se exaltou quando Senaqueribe pegou todo o exército dele e sitiou todo Israel, cercou, falou: vocês não vão tomar água, vocês não vão sair daí, eu vou matar vocês. O cara falava em judaico e aramaico, falava na língua deles, afrontando eles. Não foi nessa hora que Ezequias exaltou o coração dele. Nessa hora ele chamou o profeta Isaías, nessa hora ele orou, nessa hora ele buscou. Não, quando que ele exaltou o coração? Quando Senaqueribe foi morto pelos seus próprios filhos, e ele venceu sem levantar uma espada.
Então Jesus sabia que a oração era um processo de fortalecimento, é um processo de crescimento, de preparação para aquilo que nós vamos enfrentar. Que nesta manhã seja um incentivo para nós continuarmos a orar e nos fortalecer para aquilo que está nos esperando lá fora, seja no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família. Eu não tenho dúvida que esse processo de oração vai nos fortalecer, vai nos preparar e nós vamos estar muito mais fortes para enfrentar as adversidades da vida. Ele diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Ele sabia o que ia acontecer. E nós sabemos aqui o que Deus tem para a nossa vida. A maioria de nós aqui já sabemos qual é o nosso chamado, sabemos aquilo que Deus tem preparado para amanhã, sabemos que não é fácil. Olhamos, os nossos irmãos que já passaram por muita coisa, e seria engano da nossa parte achar que nós não vamos atravessar dificuldades na vida. Vamos. Você pode ter o ministério mais bem sucedido da terra, não existe um homem que não passou luta, adversidade, enfermidade, guerras, internamente, externamente, mas essas pessoas venceram na oração, de joelho no chão, buscando a face do Senhor. Levantai-vos e partamos, eis que é chegado o que me trai. Ele sabia que estava chegando o momento da maior adversidade do ministério de Jesus. Qual era? A traição. Porque ele falou assim: você trai o Filho do Homem com um beijo? Quem trai com um beijo? Ele sabia como ele ia ser traído. Por mais que ele investiu naquele homem, ele sabia o coração do homem. Ele falou: não preciso que ninguém fale do homem, eu conheço o coração do homem. Então o momento mais difícil era ali. Agora ele vê uma pessoa que ele investiu muito tempo nele, que ele orou 12 horas, escolheu ele, e agora ele o entrega nas mãos dos pecadores. Por uma permissão divina? Sim. Mas foi aquele homem que andou lado a lado com Jesus. E Jesus estava preparado para aquele dia. Ele estava preparado para aquela situação. Então, seja qual for a situação que nós vamos enfrentar, que na oração nós entendamos que é o lugar de fortalecer. Eu não sei o que você vai passar, não sei a adversidade que você vai passar, mas aqui a gente se fortalece, a gente se prepara para enfrentar a vida que nos espera, o ministério que nós somos chamados. Seria muito bom se não houvesse traição no ministério, não é verdade? Mas tem. Por quê? Porque é feito de pessoas. E se a gente não estiver preparado para isso, a gente acaba abandonando o nosso ministério. E quem nos chamou não foi Jesus, irmãos? Não foi Jesus que chamou vocês? Então Jesus merece que a gente continue até o fim, que a gente faça a vontade de Deus até o fim. Que nessa manhã estejamos preparados, fortalecidos. Aonde? Na oração. A oração é a chave da vitória. Sem oração, sem poder, sem fortalecimento, sem maravilhas. Todo mundo admirava do ministério de Jesus e dos discípulos, mas boa parte do ministério deles foi na oração. Amém? Essa palavra nesta manhã, a Ana está com oportunidade.